Descubra a incrível transformação de Cinderela, um emocionante conto 3D para inspirar corações. Sílvia olhou pela janela, observando a luz dourada do sol se misturando às cores vibrantes do subúrbio de São Paulo. Sua casa, pequena e cheia de plantas, era um abraço caloroso em forma de lugar. Ali, junto com sua avó Dona Amélia, ela sonhava em ser estilista. Mas a realidade parecia um peso, as contas não paravam de chegar, e a saúde da avó se tornava uma sombra constante na sua mente. Entretanto, o amor que compartilhavam era mais forte que qualquer dificuldade. As mãos calejadas de Dona Amélia contavam histórias de sacrifício e esperança, enquanto Sílvia, com seu sorriso doce, trazia alegria e cor à rotina desgastante. Um dia, a notícia da competição de moda chegou como um sopro de ar fresco. A possibilidade de mostrar seu talento e, quem sabe, transformar sua vida deixava eletrizada. Mas, quando Dona Amélia adoeceu, o coração de Sílvia se despedaçou. O sonho de brilhar na passarela agora parecia um luxo distante e egoísta. Ela se via em um mar de dúvidas. Deveria até onde? Seu desejo por sucesso pesava contra a lealdade à família. Marcela, a rival rica e cheia de desprezo, apenas aumentava a pressão. As insuportáveis piadas e olhares de desdém a faziam sentir-se pequena, como uma folha solta em um vento forte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mesmo assim, Sílvia encontrou força nas memórias de sua avó. Para ela, cada pedaço de tecido reciclável que encontrava se tornava arte, e cada ideia, uma chance de expressar sua essência. No dia da competição, seu coração batia como um tambor. Quando entrou na sala, a tensão pairava no ar. O brilho das luzes refletia em seu olhar esperançoso. Ela fez o seu melhor, mas ao final, seu sonho foi interrompido e a eliminação a atingiu como um golpe duro. A frustração se misturou ao desespero, mas a verdadeira vitória, Sílvia percebeu, estava nas pequenas coisas. Dona Amélia, com o apoio de toda a comunidade, recebeu um reconhecimento como líder comunitária, e naquele momento, Sílvia viu as lágrimas de orgulho brilharem nos olhos da avó. O amor, a solidariedade e a união eram os verdadeiros triunfos. A competição proporcionou um espaço para que talentos de diferentes origens brilhassem, refletindo a rica diversidade brasileira. Enquanto a torcida crescia ao seu redor, Sílvia sentiu um calor no peito. A moda não era apenas sobre vestidos, era sobre contar histórias, sobre transformar vidas. Mas, com a nova luz de esperança, um novo desafio surgiu, uma oportunidade de seguir adiante com seu sonho, talvez longe de sua avó. Agora, Sílvia estava em uma encruzilhada. Será que ela conseguiria unir suas ambições a um amor que sempre foi seu alicerce? As lágrimas misturavam-se aos sorrisos quando o futuro a aguardava, cheio de possibilidades. O que ela escolheria? Essa resposta ainda estava por vir. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons avermelhados e alaranjados que pareciam celebrar a vida. Sílvia sentava-se na varanda, contemplando aquele espetáculo que sempre a deixava sonhadora. Porém, o brilho do pôr do sol não conseguia apagar os sentimentos confusos que a consumiam. A proposta de uma nova chance estava sendo tão palpável e assustadora ao mesmo tempo. Como poderia deixar Dona Amélia para trás, mesmo que temporariamente? Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Sílvia decidiu que precisava conversar. Com a colher de pau em uma mão e ingredientes na outra, olhou nos olhos da avó e, com um tom firme, disse: "Vó, eu recebi uma oportunidade incrível, conheci uma estilista que quer me ajudar. Mas é em outra cidade." Dona Amélia sorriu, mas logo sua expressão se tornou séria. Sua avó sempre teve uma habilidade única de captar a verdadeira essência das emoções. "Você ama a moda, meu amor. Essa também é uma chance de elevar seu talento. Mas você sabe que não quero que você se afaste." Aquelas palavras a feriram mais do que Sílvia poderia imaginar. A ideia de partir parecia desrespeitar os sacrifícios que Dona Amélia fizera por ela. Contudo, a avó continuou: "Olhe, faça o que o seu coração lhe disser. Se a conveniência está chamando, talvez seja a hora de você ouvir." Sílvia sentiu um nó se formar na garganta. Era assim que Dona Amélia sempre a guiava, com amor e sabedoria.
Ela ouviu sua avó, mas o medo da solidão e a culpa por deixar a mais importante mulher da sua vida consumiam ponto nos dias seguintes. Silvia mergulhou no trabalho de costura. Para ela, cada ponto na agulha era um grito seu por liberdade. Queria honrar sua avó, mas ao mesmo tempo, sabia que tinha um futuro a construir. A competitividade no mundo da moda era feroz, e aqueles que não se reinventavam ficavam para trás. No entanto, a vida tinha suas próprias surpresas. Na porta de sua casa, uma pessoa inesperada apareceu, Marcela. De cara, Silvia já se preparou para o confronto. No entanto, algo curioso aconteceu. A rival, que sempre teve um olhar desdenhoso, trazia uma expressão de preocupação genuína. Eu só queria saber como você está depois da competição. Você foi incrível, mesmo não ganhando. Silvia não conseguia acreditar nas palavras que ouvia. A rival que constantemente menosprezava agora se tornava tão humana quanto qualquer outra pessoa. Marcela continuou. Ouvi sobre a sua nova chance. Eu sei que não somos amigas, mas seria uma pena você não ir. Sei como isso significa para você. Compartilhando um olhar de cumplicidade, Silvia sentiu pela primeira vez que havia um fio de conexão entre elas, algo que ia além das competições. Essa conversa acendeu uma centelha de pergunta em sua mente. Será que, neste mundo onde todos eram movidos por interesses, era possível encontrar apoio até nos lugares mais inesperados? Com o coração quentinho e a mente fervilhando de ideias, Silvia sabia que precisava decidir logo. No fundo, o eco de sua avó ainda soava. Siga seu coração. Mas seu coração estava confuso, balançando entre os sonhos e seus sentimentos familiares. Enquanto preparava sua apresentação para estilista, a questão do amor familiar e do desejo pessoal continuava a assombrá-la. Deveria buscar seu sonho ou preservar o carinho pela avó? E nesse emaranhado de incertezas, um pensamento surgiu. E se suas ambições e amor não precisassem ser opostos, mas sim aliados? A noite se aproximava, trazendo uma sensação de que algo grande estava se aproximando. A resposta ao dilema de Silvia estava prestes a se revelar, e uma nova possibilidade se acendia no horizonte. O que será que a esperava? Silvia acordou naquela manhã com a sensação de que o céu ainda estava pintado de novos começos. O cheiro do café fresco invadia o ar, e a luz do sol entrava em sua janela, iluminando cada canto do seu quarto. Mas a alegria de um novo dia estava misturada com a ansiedade que acompanhava as semanas. Era hoje que ela apresentaria suas criações para a estilista. Todo o esforço, todas as noites mal dormidas e os pontos de costura que fizeram seus dedos sangrarem, levariam a este momento. Ao mesmo tempo, o medo de desapontar Dona Amélia envolvia como um cobertor pesado. Ao descer as escadas, encontrou a avó sentada à mesa, com um olhar distante, mas um sorriso sereno nos lábios. A presença dela sempre trazia conforto, como a lembrança de um abraço quente em um dia frio. Mas Silvia sentia que aquelas horas eram preciosas. Era o último momento antes de tudo mudar. Acredite em você, minha querida, disse Dona Amélia, percebendo a inquietação da neta. O que importa é que você fez o seu melhor. Silvia sentiu, mas as palavras não a acalmavam. Era como se cada sílaba ecoasse um questionamento interno. Seria realmente seu melhor? E se não desse certo? Seria essa a última vez que ela veria a avó antes de seguir seu caminho? O coração batia forte e um nó se formava novamente na sua garganta. Depois do café, a jovem pegou sua pasta e segurou a mão da avó com carinho. Era a hora de partir. Quando passavam pelo portão, um vento suave soprou, como se a natureza estivesse revigorizando suas esperanças. Silvia lançou um último olhar para casa, onde tantas memórias e risadas foram compartilhadas. Mas agora era um momento de transformação. No caminho para o estúdio da estilista, ela refletiu sobre o que estava prestes a fazer. A cidade pulsava com vida ao seu redor, e mais uma vez aquela adrenalina tomou conta. Olhando no retrovisor do carro, viu sua imagem, cheia de dúvidas, mas também de determinação. Sabia que precisava não apenas criar, mas se reafirmar como pessoa e artista. Chegando no local, a ansiedade quase a consume. Outras jovens estilistas estavam lá, somando seus sonhos. Mas ao mesmo tempo, algo diferente pairava no ar. Cada uma delas trazia consigo a carga de suas histórias, lutas e esperanças. Valia a pena, pensou, unir forças, mesmo sem se conhecer. Afinal, toda jornada começa com um passo e uma nova possibilidade. Quando chegou a sua vez, Silvia entrou em uma sala iluminada. No centro, a estilista esperava por ela, com um olhar que misturava curiosidade e expectativa. Silvia respirou fundo, lançou um olhar para os croquis e criações que levava como um símbolo de si mesma. As peças eram a materialização de seus sentimentos, de suas inseguranças e, agora, suas ambições.
Ela fez uma pausa, sentindo que cada batida do seu coração contava uma história. E nesse instante, Silvia decidiu que não apenas apresentaria suas criações, mas sua essência. Contaria sobre a relação com Dona Amélia, sobre o amor que a guiava, mas também sobre como queria ser mais, fazer mais. Era hora de se permitir brilhar. Mas enquanto Silvia começava a falar, do fundo da sala, um eco familiar a interrompeu. Era a voz de Marcela, que apareceu inesperadamente, mostrando que estava lá para apoiar. A inimiga se tornará aliada em meio à competição. O que isso significava para Silvia? O que estaria prestes a descobrir sobre si mesma, rodeada por rivais, agora se transformando em companheiras? O frio na barriga se dissolveu em um calor encorajador, e ao olhar para a estilista, Silvia percebeu que estava pronta. Mas o que seria mais do que simples criações de moda? Estava prestes a desvendar um novo capítulo de sua vida, onde o amor familiar e a ambição não eram mais divergentes, mas se entrelaçavam em uma nova narrativa. E assim, com a coragem pulsando em seu peito, tornou-se evidente que a jornada estava apenas começando. O que mais a esperava nesse mundo tão vasto e, ao mesmo tempo, tão íntimo? Silvia olhou profundamente nos olhos da estilista, tentando encontrar coragem nas profundezas da incerteza. Marcela estava ali, apoiando-a. O peso daquela presença reconfortante fez com que Silvia se sentisse menos sozinha. Um suspiro leve escapou de seus lábios, enquanto um arrepio percorria sua espinha, como se cada fibra de seu ser estivesse se apertando em um único objetivo: brilhar. A estilista, percebendo a conexão que se formava entre as duas, sorriu. Vamos lá, Silvia. O que você trouxe para nós? Silvia sentiu um solavanco no coração. Com um gesto tremido, ela afastou a cortina de sua bolsa, revelando as peças que tanto amava. Cada uma delas contava uma história, uma memória. Havia o vestido com estampa florida que tinha feito junto com a avó em uma tarde ensolarada, e a blusa amarela, que representava a coragem que ela buscou em cada momento difícil. Enquanto falava, as palavras saíam fluidas. Esse vestido representa a alegria, a força que eu encontrei nas pequenas coisas da vida. A estilista ouvia atentamente, com um brilho nos olhos. As outras estilistas também se voltaram, cessando a competição para ouvir a história de Silvia, que havia se transformado em algo muito maior do que simples peças de vestuário. Eu sempre amei a moda, mas não só pelo que ela representa visualmente. Moda é como um reflexo da nossa história, dos nossos sentimentos. Ao terminar essa frase, senti um calor subir a garganta. O que estava acontecendo? Não só estava se apresentando, estava se revelando. Uma onda de emoções a invadiu, e, pela primeira vez, Silvia sentiu que compartilhava um pouco de sua alma. Linda, sua visão é única! Exclamou Marcela, quebrando a barreira que, até então, existia entre elas. Silvia sentiu uma onda de solidariedade. Uma nova amizade estava se formando, e isso a fortalecia ainda mais. A cada peça apresentada, o ambiente se tornava mais acolhedor. A estilista fez perguntas, interessando-se não apenas pela moda, mas também pela essência que Silvia estava trazendo para a mesa. Era como se seu mundo, antes cercado de incertezas, estivesse agora se expandindo, abrindo novas perspectivas. Por fim, ao terminar sua apresentação, Silvia olhou ao redor. As expressões em seus rostos eram diferentes. Não havia apenas rivalidade, mas compreensão mútua, uma conexão que havia se formado ali, naquele espaço. Nos rostos de suas concorrentes, Silvia viu resiliência e força. Naquela sala iluminada, percebia que sua jornada estava apenas começando, mas não estava sozinha. O estilista sorriu de forma encorajadora e, com um aceno, pediu: Silvia, você está disposta a passar um tempo conosco? Temos muito a discutir e aprender umas com as outras. A pergunta ressoou alto, como um convite para um novo começo. Silvia hesitou por um segundo, mas, ao olhar mais uma vez para Marcela, sentiu que não era apenas sobre si mesma, mas sobre um grupo de mulheres, cada uma com suas lutas e sonhos. O que seria essa nova jornada? Que outras surpresas o futuro guardava para Silvia e suas novas aliadas? O coração disparou de emoção e expectativa. E, ao ouvir o convite da estilista ecoar em sua mente, uma certeza surgiu. Ela estava pronta para agarrar essa oportunidade. Mais importante, estava pronta para descobrir quem realmente era. E enquanto essa nova fase começava a se desdobrar, uma sombra de dúvida a invadiu. O que ela realmente estava disposta a sacrificar para alcançar seus sonhos? Silvia respirou fundo, sentindo o ar fresco e vibrante daquele momento. O coração pulsava forte, como se quisesse quebrar as barreiras que ainda mantinham presa ao medo. Sim, quero passar um tempo com vocês, respondeu, e a confirmação soou como uma música, ecoando ao redor.
A empolgação nas expressões de Marcela e das outras estilistas era visível. Elas sabiam que algo especial estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, as horas se transformaram em momentos preciosos. Sílvia se viu imersa em discussões sobre estilos, tecidos, cores e, acima de tudo, sobre sonhos. Era uma atmosfera acolhedora. A cada troca de ideias, a confiança dela crescia. Cada desafio parecia se dissolver em meio ao calor das conversas. Por vezes, riam das histórias de suas vidas, outras, compartilhavam momentos difíceis. Havia uma sinceridade nas palavras, uma fragilidade que as unia. Uma tarde, enquanto organizavam as amostras de tecidos para uma nova coleção, Marcela virou-se para Sílvia e perguntou: "E se você pudesse desenhar a peça dos seus sonhos? O que você criaria?" A pergunta a pegou de surpresa. Silenciou por um instante. Algumas imagens começaram a dançar em sua mente. Eu quero criar algo que transmita liberdade. Um vestido que faça cada mulher se sentir poderosa." As palavras dela tinham um brilho contagiante. Não era apenas sobre um vestido, era sobre a conexão que ele poderia proporcionar. A possibilidade de fazer outras mulheres se sentirem especiais assim como ela. As flores na mesa pareciam ganhar cor, e a estilista que antes parecia tão distante, agora oferecia o apoio que tanto precisava. "Vamos trabalhar nessa ideia, Sílvia", disse com um sorriso, enquanto as outras se juntavam, animadas com um novo projeto. Dias se passaram, e Sílvia trabalhou como nunca antes. Imaginou não só cores e cortes, mas também as histórias que aquelas peças trariam a cada mulher que as vestisse. Ela estava criando não apenas moda, mas também o seu legado, algo que falaria sobre coragem e superação. Numa manhã ensolarada, foram convidadas a apresentar suas ideias em um evento que uniria várias estilistas da cidade. O coração de Sílvia disparou novamente ao ouvir o anúncio. Havia ali uma mistura de ansiedade e excitação, como borboletas dentro de seu estômago. Era a oportunidade que tanto desejava, mas também um campo minado de inseguranças. Na noite que antecedia o evento, Sílvia não conseguia dormir. Sentada na beirada da cama, olhava para o espelho e refletia sobre tudo que havia conquistado. Lembrou-se da menina que sonhava em ser estilista, que desenhava roupas em cadernos surrados. O caminho foi longo, com pedras e buracos, mas ali estava ela, mais forte do que nunca. Chegou o grande dia. O brilho das luzes refletia em seu vestido uma peça que tinha desenhado com as outras estilistas, um verdadeiro símbolo de liberdade e força. Sílvia estava pronta, mas uma dúvida pairava no ar. A voz que murmura em seu interior perguntava: "E se não for o suficiente?" No fundo do palco, Marcela lhe deu um olhar encorajador. Isso a fez lembrar que não estava sozinha nessa jornada. Ao subir, viu o público à sua frente. Surpreendentemente, um arrepio a atravessou. Não era sobre vencer ou perder. Era sobre ser ouvida, sobre deixar sua marca no mundo. Enquanto Sílvia dava o primeiro passo, o coração acelerou e, nesse instante, tudo parecia possível. Ela estava prestes a mostrar quem realmente era. Mas, ao olhar para o rosto de uma mulher na plateia, Sílvia sentiu a pressão do peso dos sonhos. Esta apresentação não seria apenas uma exibição, mas um julgamento de seu valor. E se algo desse errado? Com a respiração entrecortada, ela sabia que precisava enfrentar não apenas a plateia, mas os próprios medos. O que ela faria se o medo a atingisse de frente, ali, naquele instante? Era a hora da verdade. O som da música se espalhou pelo salão como uma melodia mágica, enquanto Sílvia ficava paralisada por um momento. As luzes brilhantes iluminavam seu vestido, refletindo sua coragem e determinação. Mas havia um turbilhão dentro dela, uma batalha silenciosa entre a confiança recém-descoberta e os ecos de insegurança que a acompanhavam desde a infância. Ela respirou fundo, sentindo o coração pulsar como um tambor. Não havia volta, a plateia observava, e cada olhar parecia carregar uma expectativa. Ao invés de recuar, Sílvia decidiu se ancorar na força que havia encontrado nos últimos dias. Pensou em todas as conversas com Marcela, em cada risada compartilhada, em cada troca de olhares de incentivo. A equipe de estilistas que antes parecia distante agora estava com ela, e essa força a impulsionou. "Hoje, vou mostrar que posso", pensou Sílvia enquanto segurava o microfone, suas mãos tremendo levemente. No fundo da plateia, viu Marcela dando um leve aceno, como se dissesse: "Você consegue." Isso foi o suficiente para fazer a ansiedade se dissipar, mesmo que um pouco. "Oi, pessoal. Meu nome é Sílvia e hoje eu vou falar sobre um vestido que idealizei", começou, revelando aos poucos a essência de seu projeto. Cada palavra que saía da sua boca vinha carregada de emoção. Ela descreveu o vestido, um tecido fluido, que se movia como uma brisa suave,
cores que dançavam sob a luz e detalhes que simbolizavam liberdade e força. A cada frase, a plateia parecia se deixar envolver. O murmúrio de aprovação cresceu, e Silvia sentiu que estava se conectando com aquelas pessoas. Cada uma ali representava uma história, um sonho a ser realizado. Ao falar sobre a mulher que vestiria sua criação, Silvia começou a ver sua própria jornada refletida nos rostos do público. Ela não estava sozinha, mas o momento mais transformador aconteceu quando Silvia se dirigiu a uma mulher na primeira fila. Esta mulher, de cabelos grisalhos e olhos cheios de histórias, parecia ter uma conexão especial com o que Silvia dizia. Esta peça não é apenas sobre costura, sobre moda. É sobre dar a todas nós o poder de sermos quem realmente somos, afirmou, sua voz carregada de sinceridade. Foi nesse instante que, mais do que um protótipo de vestido, Silvia se viu apresentando um manifesto. Um chamado para todas as mulheres que porventura se sentiram inseguras, invisíveis, ou não o suficiente. O olhar daquela mulher aparentava brilho e encorajamento, como se dissesse, sim, nós precisamos disso. Inspirada pelo calor da plateia, Silvia não percebeu que estava caminhando pelo palco. Ela só parou quando a batida de seu coração começou a se acalmar. Com um último olhar para as pessoas ali reunidas, ela sentiu uma onda de amor e apoio. Um sorriso cresceu em seu rosto, refletindo a determinação que floresceu dentro dela. E queremos que cada uma de vocês se sinta assim também. Os aplausos ecoaram como um rugido, surpresas e emoções se misturaram, e Silvia se deixou levar por aquele momento. Sentia que havia deixado um pedaço de si na apresentação, e uma nova esperança brilhou em seu olhar. Era mais do que uma apresentação, era o começo de uma nova identidade, uma nova Silvia. Mas, enquanto deixava o palco, uma pergunta preocupante pairava em sua mente. De repente, uma mensagem no celular chamou sua atenção, e ao abri-la, o sorriso se esvaiu rapidamente. Era um texto de alguém de seu passado. Sempre pensei que você não conseguiria um eco distante, a voz do medo que tentava ressoar mais uma vez. Como ela poderia enfrentar esse novo desafio enquanto ainda lidava com suas inseguranças? O próximo passo era incerto, mas Silvia precisava decidir: permitir que os fantasmas do passado a controlassem ou continuar avançando em busca de seus sonhos. A decisão a aguardava, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Silvia saiu do palco com o eco dos aplausos ainda reverberando em seus ouvidos, mas a mensagem no celular parecia um peso no fundo da sua bolsa. Seus passos se tornaram hesitantes, o coração ainda pulsando com a adrenalina do momento. A cena do público aplaudindo misturava-se à voz da pessoa que lhe enviará a mensagem. Sempre pensei que você não conseguiria. Ela respirou fundo. Como poderia ter esquecido? Aquela voz pertencera a Ana, uma amiga de infância, alguém que conhecia não apenas seus sonhos, mas também seus medos mais profundos. A lembrança das palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente, feitas de descartes e dúvidas, uma nuvem negra no céu ensolarado que ela tentava pintar com novas cores. Certo, Silvia, você está diferente agora, sussurrou para si mesma, tentando reconstruir a confiança que havia se estabelecido momentos antes. Ao observar os rostos que passavam pelo salão, lembrou-se de cada abraço, cada palavra de apoio. Os olhos de Marcela brilhavam com orgulho, e Silvia sentiu uma onda de gratidão. Entre todos aqueles que torciam por ela, Ana se destacava, mas não pelo melhor dos motivos. Ela sempre foi uma crítica, pensou, enquanto o nó na garganta apertava. Ao olhar para o próximo desafio que surgiria em seu caminho, a mensagem a fez questionar se todas as suas tentativas de se reinventar poderiam ser derrubadas por palavras ditas casualmente no passado. Mas o que ela realmente queria? Uma parte dela queria ignorar a mensagem. Outra parte insistia para que confrontasse o passado. Por que não responder a Ana? Eu estou aqui e sou mais forte do que antes. O desejo de não deixar que a opinião de outrem a dominasse crescia a cada segundo. Decidiu checar suas redes sociais para tentar se distrair. O feed estava cheio de comentários positivos a respeito de sua apresentação, elogios e mensagens de encorajamento. Cada interação era como um sopro de ar fresco. Silvia sentiu seu coração aquecer, mas logo a dúvida se instalou. E se as palavras de elogio fossem apenas superficiais? Somente um reflexo da emoção momentânea? Não, você trabalhou para isso. Você se superou, repetiu a si mesma, enquanto corria os dedos pelo toque da tela. Uma nova mensagem apareceu em sua tela. Você foi incrível, Silvia. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Era de um contato que conhecia apenas superficialmente, mas que teve coragem de elogiar sua apresentação. Um amigo em potencial? O pensamento trouxe um sorriso à sua face, um sopro de esperanças renovadas. A intensidade de seus sentimentos acolchou novamente.
Porque as vozes do passado pareciam tão mais poderosas que os ecos dos aplausos. Era hora de refazer essa narrativa. Algo dentro dela começou a se acender, uma chama que prometia brilhar. Enquanto caminhava em direção à saída, pensou em como sua reação definiria sua trajetória. Em quem ela se tornaria? O passado não a definiria mais. Ela tinha o poder de reescrever sua própria história. E a coragem de fazer isso poderia ser o início de algo muito maior. Mas, quando a porta se abriu e o ar fresco da noite envolveu seu corpo, um novo alerta fez parar. Uma figura conhecida estava parada do outro lado da rua. Era Ana, que a encarava intensamente. O que ela queria? Essa nova conversa seria um empurrão para o alto ou o retorno a velhos monstros? Silvia sentia a adrenalina subir novamente, mas agora misturada a uma determinação renovada. O final daquela história ainda precisava ser escrito. O que aconteceria quando as duas se encontrassem novamente? A batalha de Silvia estava longe de acabar. Silvia hesitou à margem da rua, seus olhos fixos na silhueta de Ana. A luz da rua iluminava o rosto de sua antiga amiga, e Silvia pode ver a expressão complicando-se em um misto de saudade e frustração. No fundo, uma vontade de se aproximar lutava contra o medo de ser arrastada para um mar de lembranças que ela queria deixar para trás. Ana finalmente a viu. O olhar repleto de histórias não contadas fez Silvia estremecer. Em um instante, ela se lembrou dos dias de escola, das risadas e das promessas de um futuro brilhante. Mas as lembranças daquela época logo se misturaram com a dor das palavras cortantes que nunca conseguiram se apagar. Oi, Silvia, Ana começou, mas a voz soou hesitante, como se cada palavra estivesse presa em sua garganta. O silêncio entre elas se estendeu, e Silvia sentiu o peso da expectativa. Oi, Ana, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. O coração batia em um compasso acelerado, como se quisesse fazer toda a conversa acontecer de uma vez. Você veio aqui me ver? Sim, eu estava te assistindo, Ana admitiu. Desvia o olhar, como se a vergonha a deixasse vulnerável. Você arrasou no palco. Era tudo o que eu sempre quis que você fosse. A sinceridade da declaração a pegou desprevenida. O suor escorreu pela sua testa enquanto ela se perguntava se aquela era abrir de uma nova conversa ou de um velho ciclo. Eu não esperava que você viesse, murmurou, tentando esconder a confusão que a mensagem anterior havia deixado. Julgar as intenções de Ana parecia um jogo perigoso. A necessidade de confrontá-la crescia, mas as memórias de dias felizes e a dor das frustrações a mantinham imersa em incerteza. Por que agora? Silvia decidiu desafiar o silêncio. Quando eu precisei de apoio, você não estava por perto. Ana respirou fundo, os olhos brilhando com arrependimento. Eu sei, eu fui uma idiotazinha. Tentei te proteger dos meus medos sobre você não conseguir. As palavras saíram com um olhar de súplica, como se buscasse perdão. Eu sempre acreditei que você era única, mas eu só conseguia ver o meu próprio reflexo nas suas falhas. Silvia percebeu o quanto os erros do passado estavam se entrelaçando nas vidas delas. O desejo de se libertar daquelas correntes a fez tomar ar e, com uma força que nem sabia que tinha, ousou. Eu não sou mais aquela menina insegura. Eu estou aqui porque lutei por isso, Ana. Não quero mais as suas dúvidas em minha vida. A atmosfera ao redor pareceu congelar. Ana, assustada, deu um passo para trás, mas não sem antes capturar o olhar firme de Silvia. Naqueles segundos, a tensão da luta interna surgiu entre as duas, revelando o que realmente importava, não simplesmente o confronto, mas a necessidade de verdade na amizade. Ver o reflexo de suas fraquezas no espelho de outra pessoa a abalava. Com um movimento sutil, Silvia se aproximou mais, sentindo o calor da reconexão. Eu gostaria de que você pudesse estar comigo nessa nova fase da minha vida. O que me atrapalha é o que você pensa, e eu não quero mais isso. O semblante de Ana se suavizou, um lampejo de compreensão iluminou seu olhar. Eu quero que você brilhe, Silvia. Mas eu não sei como fazer isso sem trazer meu passado junto. Eu também não sei o como, mas podemos tentar. O que Silvia não percebia era que, naquele momento, elas estavam no limiar de uma nova transformação. O silêncio que se seguiu parecia promissor, como se uma aura de expectativa a cercasse. Mas o toque do celular de Silvia apressou pensamentos e sentimentos. Era uma mensagem de Marcela. Vocês duas precisam se encontrar e conversar de verdade. Silvia olhou para Ana, que a observava com uma expressão que misturava ansiedade e esperança. O que as aguardava nessa nova jornada juntas? A batalha que elas enfrentavam estava apenas começando. Silvia encarou Ana, a ansiedade pulsando entre elas como um fio invisível. A mensagem de Marcela ecoava na sua mente,
e o convite a uma conversa mais profunda parecia um remédio para a angustiante distância que a separava naquele momento. Vamos para um lugar mais tranquilo? Sylvia sugeriu, apontando na direção do parque próximo. Ana acenou com a cabeça, e juntas, mudaram de cenário. Enquanto caminhavam, o barulho da cidade parecia uma sinfonia ao fundo, misturada aos batimentos acelerados de seus corações. O parque estava vazio, exceto por algumas crianças brincando ao longe. Sylvia e Ana se sentaram em um banco de madeira, ranhuras na superfície que pareciam contar histórias antigas. O cheiro do capim fresco e a leve brisa tornaram o ambiente mais suave, quase mágico. A conexão que buscavam estava prestes a desabrochar, mas o medo ainda fazia sombra em suas palavras. Eu não sei nem por onde começar, Ana confessou, suas mãos nervosas brincando com a borda de sua blusa. A última vez que nos falamos foi tão complicado. Eu me lembro muito bem, Sylvia respondeu, suas emoções à flor da pele. Eu só não esperava que você estivesse aqui de novo. Pensava que tinha perdido a oportunidade de ter você como amiga. Ana encarou com um olhar que transbordava uma infinidade de sentimentos. Me arrependi de não ter lutado por você. Eu deixei os meus medos falarem mais alto. Nunca quis que você se afastasse. O que aconteceu nos afastou de um jeito que eu não consigo explicar. As palavras de Ana foram como uma fissura na superfície do gelo que havia se formado entre elas. Sylvia sabia que ainda havia espaço para cura, mas isso exigiria coragem de ambas. Eu também senti sua falta, mesmo que não quisesse admitir. Pode parecer estranho, mas a sua ausência me deixou um buraco. Ana respirou fundo, o olhar profundo e sério. O que podemos fazer para reconstruir isso? É como se tudo que vivemos fosse um filme triste que eu quero revisar, mas não sei por onde começar. Sylvia sorriu, percebendo que cada uma tinha responsabilidade sobre aquela história. Talvez devêssemos começar do zero, sugeriu. Como duas pessoas novas. Não precisamos carregar o peso do passado. Podemos escrever um novo capítulo, juntas. Sim, juntas. A ideia parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão intensa. Ana pareceu relaxar, e um pequeno sorriso brotou em seus lábios. Eu adoraria isso. Você realmente acha que temos chance? Claro. A vida é uma série de recomeços, não é? Sylvia respondeu, sentindo-se mais confiante com cada palavra que dizia. Você brotou dentro de mim possibilidades que pensei que tinha esquecido. Uma pausa silenciosa passou entre as duas, instantaneamente carregada de esperança e insegurança. O horizonte que se abria parecia respeitar essa nova etapa, e uma expectativa reconfortante começou a tomar conta do ar que respiravam. Então, que tal começarmos por um café? Ana sugeriu, a animação começando a surgir de sua voz. Eu conheço um lugar que serve o melhor cappuccino da cidade. Podemos falar sobre sonhos, medos e talvez até planos para o futuro. Isso soa perfeito, Sylvia concordou, sentindo que o peso em seu coração começava a se dissipar. Mas antes, precisamos enfrentar uma coisa. Ana olhou intrigada, um medo súbito cruzando seu olhar. O que seria? Precisamos conversar sobre aquela última conversa. Sobre o que realmente aconteceu entre nós. Antes de seguirmos em frente, é necessário resolver isso. Não podemos pular etapas. Ana assentiu, a determinação no olhar sinalizando que estava pronta para a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Ignorar o passado não era uma opção. Elas precisavam encarar aquele leão de frente. O que exatamente Sylvia estava prestes a revelar? O que poderia mudar o rumo dessa nova tentativa de amizade? O ar ao redor parecia tenso, como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando pela próxima linha dessa história. Sylvia respirou fundo, sentindo o peso das palavras que precisava dizer. Era como se todas as dores do passado se enroscassem em sua garganta, mas estava decidida a enfrentar. Ana, a última vez que falamos, você me feriu, começou, olhando nos olhos da amiga. Suas palavras sobre eu não conseguir, elas ficaram comigo, e cada vez que pensei em me levantar, eu lembrava do seu ceticismo. Ana apertou a mão, um olhar de pena se formando em seu rosto. Eu lamento tanto, Sylvia. Eu estava presa a um espelho quebrado, refletindo meus medos em você. Eu só queria te proteger, mas acabei te afastando ainda mais. Sylvia sentiu um nó se desfazer no peito. A vulnerabilidade de Ana a tocava. Eu percebi que muitas vezes, nós deixamos nossos medos falarem mais alto do que nossos desejos. Mas eu não quero mais isso. Preciso que você saiba que eu sou forte, e essa força é algo que você pode apoiar, não temer. O ar em volta parecia mais claro,
e Ana assentiu lentamente. Entendi. Eu prometo ser diferente. Estou pronta para apoiar você, não importa a dificuldade. Vamos nos ajudar a crescer. A energia entre as duas começou a mudar, a tensão lentamente se dissipando. Silvia viu um brilho de esperança nos olhos de Ana, e um sorriso surgiu em seu rosto. Então, que tal recomeçarmos? Falar sobre nossos sonhos, planos. Assim como você sugeriu. Que tal focarmos no futuro? A proposta parecia tão simples, mas carregava a profundidade de uma nova chance. Ana sorriu, um sorriso sincero que prometia mudança. Vamos fazer isso. Quero saber sobre cada detalhe do seu sonho na moda. E prometo fazer o meu melhor para ajudar. Silvia sentiu o coração aquecer. As palavras trocadas pareciam selar um pacto. Era o início de uma verdadeira amizade, diferente da anterior. Juntas poderiam unir forças, e as inseguranças do passado agora seriam combustível para construírem um futuro abundante. Vendo Ana novamente sem as sombras instaladas pelo ressentimento, Silvia começou a falar sobre seus planos. Estou tão animada com minha nova coleção. Quero que as mulheres se sintam poderosas, únicas. Quero que elas possam exibir seu apoderamento através das minhas roupas, da minha arte. Ana ouvia atentamente, seu olhar brilhando a cada nova ideia. Imagina se fizermos algo juntas? Um desfile, uma celebração de empoderamento feminino. Podemos criar uma coleção inspirada em histórias reais, vidas reais. Precisamos mostrar ao mundo a força que vem da união. As palavras de Ana trouxeram um sorriso ao rosto de Silvia, como um raio de luz atravessando as nuvens. Isso é uma ideia incrível. Podemos juntar outras estilistas, fazer dela um evento grandioso. Simultaneamente, os sonhos dela se entrelaçavam em um ciclo de força e amor. Juntas, elas poderiam lutar não apenas por seus próprios sonhos, mas também para dar voz a outras mulheres, para empoderá-las em suas jornadas. Aquelas conversas ao redor do cappuccino, que começavam repletas de inseguranças, se transformaram em um cântico de esperança e propósito compartilhado. Neste novo despertar, Silvia se despediu do passado de forma leve, deixando espaço para novas memórias serem feitas. Então, quando finalmente decidiram partir para o café, havia uma luz entre elas, uma luz que refletia não apenas a amizade restaurada, mas um laço fortalecido pela parceria que estavam prestes a estabelecer. O futuro era novo, vibrante, e ambas eram apenas o começo de algo magnífico. As cores de suas vidas agora dançavam juntas como um arranjo harmonioso, e o cheiro quente do café ao fundo parecia abençoar esse reencontro com carinho. Naquele parque, enquanto caminhavam lado a lado, Silvia e Ana sabiam que poderiam enfrentar qualquer tempestade. O que aprenderam não é apenas que a amizade é feita de erros e reconciliações, mas que o amor e a força são coisas que se constroem em conjunto. Assim, respirando fundo, Silvia voltou seus olhos para o horizonte, onde sonhos eram feitos para se tornarem realidade. Ela sentia que todo o seu esforço e a fé em si mesma levariam a lugares que nunca imaginara. E ao olhar para Ana, ao seu lado, ela soube que essa jornada seria incrível não apenas por ela, mas pelas histórias que juntas ainda teriam a oportunidade de contar. Um novo capítulo estava prestes a se abrir, e a vida parecia cheia de promessas. O sol se punha, mas Silvia conseguia enxergar um amanhecer dourado em cada novo dia. E você? Está pronto para recomeçar sua própria história e deixar suas inseguranças para trás? Por favor, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É fundamental que você deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Assim, mais pessoas poderão conhecer essas transformações incríveis. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio, e apoio é tudo que um verdadeiro fã entende. Não espere nem mais um segundo.